Pessoal, 7 de setembro aconteceu e veio com muita polêmica junto. Por exemplo, uma dessas foi um funcionário do governo Nunes que estava hasteando uma bandeira no chão que falava que o próximo presidente da República era Pablo Marçal, e outras muito piores que você consegue ver que aconteceu no 7 de setembro. Foi muito bom, mas por um lado teve coisa muito polêmica também, né? Mas é assim, uma coisa a gente tem que garantir. Enquanto o evento de Bolsonaro estava completamente lotado, o evento de Lula não tinha quase nenhum gato pingado. Não tinha uma alma viva, não tinha ninguém, só tinha político e quem estava desfilando mesmo. Porque o povo não apareceu. De jeito algum, na verdade. Como vocês podem ver nas imagens aí, galera, não tem praticamente uma alma viva. Tá completamente vazio e ninguém quer saber do governo Lula. E para piorar a situação, ninguém quer saber do governo Lula não é só no 7 de setembro e no desfile que Lula saiu do carrinho ali como se fosse querido e amado, não, gente. Pois é, até quando a gente fala de jogos, as pessoas não querem que Lula apareçam. Pois é, aconteceu agora, né, que uma torcida, ela vaiou e xingou o Lula de ladrão em Curitiba. Vamos entender o que tá acontecendo? Além de ser, né, o seu arqui-inimigo, o Jair Bolsonaro, e ter reunido várias pessoas no dia 7, impressionantemente a multidão de centenas de milhões de pessoas da Avenida Paulista nessa sexta-feira à noite vaiaram o petista e xingaram pela imensa torcida brasileira que lotou um estádio de Curitiba, onde a seleção brasileira venceria o Equador de 1-0. O jogo é válido para as eliminatórias da Copa do Mundo. Pois é, galera, o Lula, ele foi humilhado em um estádio que não tinha nada a ver com ele. E o povo ainda desceu o pau no governo Lula. Ou seja, o governo Lula tá ruim, hein? Tá deplorável, nem o povo mais de torcida tá querendo gostar do que tá acontecendo dentro do governo Lula. Mas sabem de uma coisa? O 7 de setembro foi polêmico. E junto com essa polêmica, obviamente os jornais queriam uma resposta, né? E o Gustavo Gayer foi chamado para um jornal onde ele citou e falou o que aconteceu de verdade dentro do 7 de setembro. Tem que colocar também nessa equação que foi passada uma ordem para os colaboradores, funcionários de todos os ministérios, para que eles estivessem na esplanada dos ministérios, e mesmo assim eles não foram. Nem mesmo os funcionários cujos cargos dependem, né, de obedecer às ordens políticas quiseram comparecer no evento de ontem, que na verdade mostra duas coisas: não apenas a desaprovação do Lula, mas também o descrédito que se encontra agora às Forças Armadas brasileiras, já que, afinal de contas, o desfile, normalmente as pessoas iam para esses desfiles por dois motivos, né? Não é apenas a questão do presidente ou do governo, mas também para celebrar as Forças Armadas, né? Que estavam ali, as forças de segurança, que caíram no descrédito do nosso país. E as imagens de ontem, sim, são de entristecer qualquer brasileiro. Ver aquele deserto, né? Aquela cena completamente desolada, enquanto no mesmo momento, lá na Avenida Paulista, você tinha 50, 100 vezes mais pessoas comparecendo no evento daquele que perdeu nas eleições. Isso é muito curioso. E detalhe, lá em Brasília não estava só o Lula, né? Estava toda aquela cúpula que se diz ser a detentora do poder e da democracia. Todas aquelas pessoas que se projetam como os democratas, os verdadeiros defensores da nossa democracia, aqueles cuja população brasileira deve eternamente gratidão, estavam lá, mas infelizmente não tinha mais ninguém para agradecê-los. Ontem nós tivemos essas duas imagens que mostram claramente a situação que o Brasil está agora, né? Quem diz que que representa a vontade do povo não tem povo, e aqueles que muitos falam que é um ditador estava com dezenas de milhares de pessoas ao seu lado. Ana, vou ser bem sincero, como nós estamos num período das eleições, eu fui em Brasília na segunda-feira da semana passada, iremos para Brasília amanhã, apesar de, isso é um fato curioso, como amanhã nós havíamos planejado de entregar o pedido de impeachment às 16 horas para o Pacheco, curiosamente o Pacheco decidiu acabar com as sessões, não vai ser necessária mais a presença, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado. Então eles tentaram esvaziar, acho que querem que essa semana, para os parlamentares ou para o Congresso, seja tão esvaziado quanto foi o desfile de 7 de setembro, tentaram esvaziar
né, para que não houvesse presença de deputados e senadores durante essa semana, porque eles sabiam que os deputados e senadores da oposição chegariam muito fortes após o 7 de setembro, e eles muito fracos. Então, obviamente, mudando as regras do jogo, eles cancelaram as sessões, não vai ter necessidade de presença física, todos os votos poderão ser pelo celular, de forma virtual, mas mesmo assim, amanhã, com o senador Girão, nós já temos até agora, eu estava acompanhando aqui no grupo, nós temos até agora 25 deputados da oposição que já confirmaram que, mesmo não havendo sessão, pegarão voos da sua cidade, dos seus estados, e irão para Brasília para o ato da entrega do impeachment. E sem falar os senadores, que eu acredito que nós teremos um número considerável de senadores, mas quem vai saber passar essa informação melhor é o Girão. Mas nós já temos até agora 25 deputados federais que vão estar lá. Numa semana que, lembrando, uma semana que eles estão tentando esvaziar, justamente porque a gente vai chegar lá com muita força, a força do povo ao nosso lado. Bom, Ana... Pois é, gente, a situação tá polêmica, o 7 de janeiro pegou fogo e agora a coisa vai pra mão do Pacheco. E o Pacheco vai fazer o quê? Vai aí aprovar ou vai fingir que nada tá acontecendo e arquivar isso? O que vai acontecer ainda? A gente vê que tem muita água para correr debaixo desse rio, mas uma coisa é certa, né? Cada dia que se passa, a política tá mais louca do que nunca, né? E assim, quando a gente fala de política, não foi só para a galera que tá tentando colocar o impeachment de Alexandre de Moraes, que foi um dia meio complicado, mas para outros também, como por exemplo o Pablo Marçal. Só que dessa vez ele conseguiu a gente pode falar assim, uma vitória, né? No caso, a Justiça Eleitoral, ela negou os pedidos de impugnação e confirma a candidatura, então, de Pablo Marçal, tá, gente? Ou seja, tinham entrado com pedidos para arrancar o Pablo Marçal, só que não colou, né? Não deu certo. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo definiu nessa noite de domingo o pedido para registrar a candidatura do empresário Pablo Marçal na Prefeitura de São Paulo. Na mesma decisão, o juiz eleitoral Antônio Maria Patino negou 2 pedidos de impugnação. Um deles havia sido apresentado por um integrante do PRTB, sob o argumento de que a convenção responsável por chancelar o nome de Pablo Marçal teria violado o estatuto do partido, uma vez em que não teria havido a consulta nem autorização do Diretório Nacional da sigla para a realização da convenção municipal na capital paulista, e outro pelo PSB, que é no caso da candidata Tabata Amaral. Também teve o pedido de impugnação da candidatura de Pablo Marçal, julgando pelo improcedente do juiz eleitoral. O partido ponderava que Pablo Marçal não teria cumprido, então, o prazo mínimo de filiação partidária com aí o PRTB. O que acontece? O PRTB tem uma regra interna que você tem que se afiliar no mínimo 6 meses. O Pablo Marçal tinha afiliado em 4. Então, por isso, a Tabata tá virando e falando que ele não podia se candidatar porque ele não tinha afiliado no tempo necessário. Pois é, né? Vamos falar que tentaram caçar de tudo para derrubar Pablo Marçal, mas mesmo assim eles não conseguem. Mas põe nos comentários o que você acha e logo a gente volta com mais comentários e tem resenha hoje às 10 horas da noite.